Olá! E hoje o tema é por que começamos a fazer um trabalho de autoconhecimento ou um trabalho psicoterápico, né? Eu estava fazendo um outro vídeo, um vídeo que é só para os meus clientes, né? Eu chamo de videoaula. E no videoaula eu falei sobre isso e eu achei uma ideia boa, né? Porque as coisas vão aparecendo na minha cabeça, às vezes eu não tinha pensado muito sobre, mas a ideia que coloquei no vídeo eu achei boa, então eu quis gravar um vídeo para as outras pessoas também sobre isso. Normalmente, quando a gente acha que está na hora de fazer um trabalho de psicoterapia ou de autoconhecimento, é porque a gente está identificando que o que a gente está fazendo com nossa vida, né, naquele exato momento que a gente decidiu buscar um processo, né, de aprendizado, né, porque se você entender o processo de autoconhecimento ou psicoterápico, ele hoje em dia ele também é um processo de aprendizado sobre si mesmo, sobre estratégias para viver melhor. Ele não é só um tratamento para transtornos mentais, emocionais, né? Hoje em dia não é mais isso. Antigamente podia ser, só iria para um psicoterapeuta, um psicólogo, quem tivesse com algum transtorno mental, do mais grave ao mais leve. Mas era isso, era para pessoas doentes, vamos dizer assim. Hoje não é mais. Hoje só não. Quando eu comecei a fazer há 30 anos, há 32 anos atrás, 33 anos atrás, já não era assim, porque eu não estava doente quando eu busquei. Eu até pensei que estava doente, né? Eu pensei que eu tinha uma espécie de fobia, um medo exagerado, um transtorno de ansiedade, fobia. Mas conversando com a minha terapeuta, ela disse que não tinha, não cheguei nem a tomar medicamento naquele momento. Era mais uma crise existencial e uma excedência de medo. Tinha um medo grande e tinha uma crise existencial, mas não tinha nenhuma doença. Então eu não fui buscar porque eu estava doente. Eu fui buscar porque o que eu estava fazendo, eu não sabia disso na época, tá? Que era eu que estava fazendo isso. Eu achava que eu era simplesmente uma pessoa azarada, que tudo que eu queria realizar na vida eu não conseguia. Pronto. Era isso que eu estava pensando sobre mim naquele momento, né? Porque eu era azarada, porque as coisas não davam certo. Eu não pensava que era eu mesma que estava criando aquela experiência para mim. Naquela época, 33 anos atrás, eu não sabia disso. Então, veja, o momento não estava favorável e a gente a gente deseja aprender um meio melhor de viver. Era isso que eu queria, né, naquele momento. Eu queria saber como é que eu podia viver melhor. E a dica foi, faça psicoterapia. Né? Na época, 33 anos atrás, já existia terapias energéticas, já existia, não as que tem hoje, mas tinha outras, né? Tinha trabalhos de finais de semana e tudo, mas o meu caminho foi, eu preferi, não sei porquê, eu sei porque, agora eu me lembrei, na minha casa já se falava de psicoterapia, a minha irmã do meio, na época, já fazia psicoterapia, inclusive foi ela que me deu. Eu fui fazer psicoterapia no mesmo local, né, no mesmo centro, chamava Fluir. No mesmo centro em que ela fazia, ela que me deu o telefone, e eu liguei para lá e disse, veja só como é que eu pedi a terapeuta. Eu quero uma profissional que tenha conhecimento, porque na época eu já estudava tarô, né? Que tenha conhecimentos desse tipo, de tarô, de na época não falava holismo, falava outra coisa, né? Mas que tinha esse conhecimento. Eu gosto do tarô, eu quero. E já era, o centro já era um centro holístico, né? Eu não sabia na época, mas já era um centro holístico. Eram psicólogos que trabalhavam com técnicas energéticas já. E aí encaixou a moça escolheu uma a dedo, assim. Essa daqui. E olha que ela nem trabalhava com tarô. Ela trabalhava com astrologia e florais de Bach. E trabalhava também com as técnicas de Jung. É, e ela era da Gestalt, né? Ela tinha de frente a Gestalt terapia, mas ela acrescentava
as questões do Jung, do inconsciente, e holisticamente ela trazia o floral de Bach, foi onde eu aprendi sobre florais de Bach, foi com ela, Itamar, e o nome da terapeuta era Itamar. Eu não sei o sobrenome dela, mas eu só chamava ela de Itamar na época, então não sei o sobrenome. Era Itamar. E florais de Bach, que ela me ofereceu, e astrologia, que ela fez o meu mapa astral também. A gente às vezes trabalhava as questões em cima do mapa astral, né? O que eu estava trazendo, o que o mapa astral dizia sobre aquilo. Eu adorei, eu passei 5 anos com ela, até a gente achar que para aquele bloco, para o que eu queria, já estava completo. Aí eu fiquei uns 6, 7 meses sem ninguém, até eu me conhecer o meu parceiro, né? E aí quando eu conheci o meu parceiro, foi um desafio maior do que eu podia, do que eu tinha já aprendido para lidar. E aí eu voltei para o processo terapêutico, mas já voltei para outra terapeuta porque Itamar tinha mudado para um lugar muito longe, eu sou uma pessoa preguiçosa, não quis ir atrás dela. Eu disse, não, Itamar, você está muito longe, está muito difícil, tem que pegar 2 anos para chegar em você. Eu disse, me mostrem outro caminho. E aí eu conheci uma outra que já estava dentro da abordagem centrada na pessoa, que era a que eu já estava estudando, eu já estava na faculdade, já estava com orientação e tudo, e aí eu fui para outra, que foi Cessa Teixeira, essa eu soube o sobrenome, Conceição Teixeira, e então, passei 7 anos com essa, tá? Então, na mesma coisa, eu não estava, nesse momento eu já assumi a responsabilidade pelaquilo que eu estava fazendo, então eu percebi que eu não tinha estratégias, não tinha condição interna suficiente para lidar com a dificuldade dos relacionamentos mais íntimos, né? Porque meu primeiro relacionamento foi tranquilo, não tinha grandes problemas, não me levou para terapia não. Mas o segundo, que é com meu parceiro hoje, ele desencavava tantas questões minhas que eu realmente precisei de apoio nesse momento para aprender a lidar com aquilo. Olhar para mim e lidar com as coisas que estavam saindo de mim, né? Então, por que a gente busca um trabalho terapêutico? Nem sempre é porque estamos doentes. Às vezes é porque a gente está doente. Né? A gente, por exemplo, eu fiquei doente em 2022. Não, desculpe, 2020. 2020 eu tive uma crise de ansiedade maior, né? Eu tenho ansiedade, quer dizer, tinha, agora eu tenho mais não, mas tinha ansiedade, mas não algo que precisava medicamento. Em 2020, somou-se muita coisa. Teve a questão da pandemia, teve a questão de eu estar na menopausa, teve a questão pessoal, né? Tinha uma situação da minha vida que era uma das situações que eu mais temia e estava acontecendo. Então foi uma soma de situações que meu corpo e minha mente não suportaram. Então eu experimentei ir para um psiquiatra, tá? Neste caso eu estava doente, aí eu procurei de outro jeito. Eu procurei terapia de tudo quanto foi jeito. Né? Dessa vez eu procurei porque estava doente. Né? Eu percebi que eu não estava melhorando das minhas crises de ansiedade apenas com as estratégias mentais que eu tinha. Então, conversando de novo com a minha irmã do meio, que é expert nisso, eu disse, olha, eu acho que eu realmente preciso da medicação, porque eu não estou vendo retroceder. Não estava piorando, mas não estava retrocedendo e estava ficando num grau que eu levava muito tempo para desfazer. Então, eu fui para o médico, para o psiquiatra, e ele já me deu um remédio que funcionou de cara. Em 3 meses eu já estava realmente estável e bem, estou bem até hoje. Né? Mas assim, dessa vez eu procurei, e fui fazer, dessa vez eu não fui fazer psicoterapia, eu não procurei um psicólogo. Aí eu fui fazer um trabalho, acho que em 2020... Para isso, eu fiz um trabalho com Luciana, que é a minha irmã do meio. Eu acho que foi. Eu fiz um trabalho com Luciana. Em 2020, o psiquiatra disse, olha, não fique só no remédio, vá buscar uma terapia. Aí eu cheguei em casa falando com a minha irmã, eu disse, olha, eu prefiro te contratar. Se
se tu puder me ouvir, porque tem questões contigo, né? Tinha questões que eu podia trabalhar que eram diretamente ligadas a ela, porque na época da pandemia ela estava veio morar com a gente, então tinha questões com ela também, né? Que não era o caso de eu estar na ansiedade, não era a história com ela que estava criando a ansiedade, mas eu podia ter que falar sobre isso. Ela disse, não, bora experimentar. E ela aguentou numa boa eu falando sobre ela, né? E a gente combinou que falaria assim, a irmã e a pessoa, a irmã. A gente ficou meio na terceira pessoa, porque aí a gente tocava menos em questões pessoais, né? Então, funcionou, cara. Ela me deu dicas maravilhosas e foi ela que me deu suporte durante um ano. A gente trabalhou com aromaterapia e a escuta dela, né? Ela me deu suporte perfeito. A medicação e o suporte dela funcionou. Foi um ano trabalhando com isso e a gente pôde funcionar bem. Então, eu busquei também. Aí eu busquei porque estava doente, né? Porque eu fiquei doente. Foi uma surpresa para mim, porque até eu ficar doente, eu achava que um processo psicoterápico bem feito, que eu acho que eu fiz o meu bem feito, era uma vacina contra doenças mentais, né? E até falei isso com a Luciana na época. Eu disse, poxa, estou meio decepcionada, frustrada, porque eu achava que eu estava vacinada e que doença mental não ia acontecer comigo até eu morrer, né? Assim, morria sem doença mental. E ela me disse uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha prestado atenção. Ela disse, Nanda, você percebeu que você ficou boa muito rápido, que o remédio funcionou muito bem, que você teve consciência de buscar ajuda no tempo certo. Isso tudinho foi feito porque você fez um trabalho de autoconhecimento antes. E eu não tinha percebido nessas potências, né? Então era uma vacina mesmo. Porque o que acontece quando a gente toma uma vacina de gripe? A gente não evita de gripar. Às vezes a gente pega um resfriado mesmo. Só que ele é menor, menos intenso, cura mais rápido. Por quê? Porque a gente tem anticorpos funcionais. E era isso que estava acontecendo comigo. A carga que eu peguei emocional, né, a soma da carga emocional foi grande. Então, a minha psique, naquele momento, não tinha anticorpos suficiente para evitar eu ficar doente. Então, eu fiquei. Mas, assim que eu tomei a medicação, eu fiquei bem. E o médico até disse, né? Você está com uma resposta muito boa. O primeiro remédio já funcionou. Eu não precisei tomar. A dose mais baixa, foi outra coisa que a Luciana falou. A dose mais baixa do remédio deu conta. Né? Eu não precisei de muita medicação. Em 20 dias, porque remédios psiquiátricos levam 20 dias para fazer efeito. Em 20 dias eu comecei a me sentir melhor. Em um mês eu já estava equilibrada. Em 3 meses eu estava estável. Né? Em 6 meses eu já não tinha noção de que estava tomando remédio. Eu até falei para o médico. Eu disse, olha, no começo eu me senti uma pessoa super poderosa, nos primeiros meses. E agora eu estou me sentindo uma pessoa normal. Parece até que eu não estou tomando medicação. Eu estou me reconhecendo, né? Aí ele disse, exatamente esse o ponto melhor da medicação. É você estar tão equilibrada que você nem reconhece que tem uma substância química atuando no seu corpo. É esse o ponto que a gente quer. Então, eu cheguei nisso em 3 meses, coisas que às vezes levam anos para uma pessoa chegar. Então, vale muito a pena, mesmo que você adoeça, depois eu fiquei tranquila. Outra coisa que foi boa de eu adoecer. Eu entendi melhor, né, até para os meus clientes, para ouvir meus clientes, eu entendi melhor o que é estar num estado de ansiedade, de medo profundo. Né? Então, eu hoje funciono melhor para os meus clientes, não foi muito favorável. E eu só posso ter essa ideia de que adoecer foi favorável. Não foi agradável, mas foi favorável por causa do meu processo anterior, que valeu muito a pena. É o dinheiro mais bem gasto que um ser humano pode investir. Não é um gasto, não. É um investimento dos melhores, mesmo que a pessoa adoeça. Eu hoje tenho essa consciência. Se eu não tivesse adoecido, eu não saberia disso. Né? Que até para quando a gente adoece, o processo dá conta. Tá? Ele realmente, eu pensava que ele evitava. Pode até ser
que em algumas pessoas ele evite. No meu caso, não. Houve uma conjunção realmente de situações que aconteceram todas no mesmo momento e que hoje eu já até verifico que foi realmente para o meu bem, né? Eu adoecer foi para o meu bem, era o que eu precisava para ascender uma outra coisa. Às vezes a gente precisa de uma situação mais drástica na vida para a gente compreender certas coisas e dar um salto de qualidade. E foi isso que aconteceu comigo. E quem me deu isso foi o processo psicoterápico que eu fiz, tá? E eu fiz psicoterapia mesmo. Eu não fiz trabalhos de autoconhecimento avulso, embora na época, nos 3, 4 primeiros anos de trabalho, eu fiz muito finais de semana de respiração. Na época estava na moda tarô, renascimento, que é uma técnica de respiração, bioenergética, o trabalho do Reich, né, que é aquele trabalho de corporal, agora eu não me lembro mais o nome, mas eu fiz tudo. Tá? Eu fiz vários trabalhos de energéticos, de corpo, até porque eu queria descobrir, eu já estava pensando em fazer psicologia na época, né, já estava fazendo, na verdade, pensando e depois fazendo mesmo. Eu fui vendo as técnicas, fui também para o Jung, trabalhei técnicas de Jung, de contação de história, trabalho com sonho, também fiz, como é o nome da outra, meu Deus, transpessoal, né, eu trabalho com mandalas, fiz terapia não, eu fiz finais de semana. A terapia foi Gestalt 5 anos e centrada na pessoa 7 anos. Essas foram as minhas terapias. Eu fazia toda semana, né, durante 12 anos. Juntando tudo, foram 12 anos quase diretos, só com 6 meses de intervalo entre um e outro. Acho que 6, 7 meses de intervalo entre um e outro. Né? E aí eu fui fazendo isso, fiz psicanálise, eu fiz umas sessões de psicanálise para prestar atenção como é que era, não me adaptei, percebi que não era o meu caminho a psicanálise, e aí eu encerrei, e aí já fui para a ACP, né, que combinava muito mais comigo, que é outra coisa, né, o processo psicoterápico, ele, para funcionar bem, a técnica precisa funcionar com você, né, assim, você precisa gostar da técnica que está usando, e gostar do profissional que está com você, confiar no profissional. Se você não confia, nem simpatizou com o profissional, troca de profissional, porque é preciso você ter uma interação com esse profissional e com a técnica que ele usa para aquilo funcionar para você da melhor forma possível. E ele é lento, viu, gente? O processo psicoterápico não é feito terapia energética. Que dizem, eu não acredito nisso, mas dizem que numa sessão, num final de semana, você já é outra pessoa. Né? Não acredito nisso. Não acredito que você se torna outra pessoa num final de semana. Eu fiz vários finais de semana e não me transformei em outra pessoa. Foi ao longo de 2 anos que eu digo que é crescimento de árvore. A gente não vê. A gente está crescendo, mas a gente não percebe o nosso crescimento. Só quando a gente olha para trás e que passou alguns anos, e diz, nossa, eu fiz realmente mudança. Então, vou voltar para o início do tema, que é por que a gente começa a fazer um trabalho de autoconhecimento. Então, eu vou responder aqui, que é como eu respondi. O que estamos fazendo na nossa vida, naquele momento, não é favorável, tá? A gente está criando umas situações muito desagradáveis na vida da gente, e a gente quer aprender um meio melhor de viver. Seja no trabalho, na área do trabalho, a gente tem 4 áreas humanas que geram situações de vidas que jogam a gente, às vezes, em necessidade de aprender coisas. Relacionamentos, relacionamento pode ser conjugal, fraternal, parental, de colega de trabalho, né, com o mundo, com as outras pessoas. Relacionamento de uma forma geral. Saúde, se a gente tem alguma doença mental ou física, tá? Às vezes a gente precisa de apoio para lidar com isso, principalmente a mental. Mental não tem nem o que questionar, né? Psicoterapia mesmo e acabou. Em a área do trabalho, que é quais são as nossas habilidades, talentos que fazem a gente oferecer para o mundo e nos sustentar materialmente daquilo, que tenha uma ideia de, eu estou sendo útil para o mundo, eu sou uma pessoa que tem habilidades, potencialidades, e aí a gente faz isso no trabalho, e às vezes a gente precisa descobrir
quais são as habilidades que a gente tem para trabalhar bem, né? E como a gente vê o trabalho, o que a gente vê sobre o trabalho. Eu aprendi muito sobre trabalho na minha psicoterapia, porque esse era um dos temas que me levou era o trabalho, era a área do trabalho que me levou. E dinheiro também me levou para trabalho psicoterapeuta, né? Dinheiro. O quanto você faz por mês, como você gasta o seu dinheiro, você se sente satisfeita ou não com o dinheiro que você arrecada, como você arrecada dinheiro, como é que o dinheiro chega até você, e se essa forma do dinheiro chegar até você e a quantidade que chega está de bom tamanho, não está, e o que você pode fazer para mudar isso. Então são 4 áreas normalmente que geram. No início é problema, tá? No início a gente diz gera problema, depois gera desafio. E por fim, eu entendi que são só situações de vida as quais a gente precisa lidar. Isso é já quando a gente tem domínio sobre a gente mesmo, a gente começa a dizer, isso é uma situação de vida que eu preciso olhar. Se sou eu que tenho que realmente dar conta disso, ou eu só tenho que esperar isso passar. Então hoje eu estou no processo de situações de vida, mas comecei com problema. Minha vida é um problema. Né? Minha vida é um problema e eu tô triste, eu tô chateada, eu tô muito aborrecida, eu tô tendo surtos de raiva, né? Eu tenho uma cliente que chegou aqui, não sei se ela vai se reconhecer quando eu ouvir isso, mas ela chegou aqui porque ela descontava a raiva dela nos funcionários dela, e ela já não aguentava mais isso, né? Ela achava que não era legal fazer isso, ela era uma pessoa altruísta, uma pessoa bacana, e quando percebeu que tinha alguma coisa errada, ela disse, vou fazer psicoterapia, tá? E chegou aqui, por indicação, ela chegou em mim, né? E nós trabalhamos e essa área está totalmente resolvida, ela já não desconta mais em ninguém, nos funcionários dela. E tem muitas pessoas que chegam diferente, cada um chega com um tema. E vou te dizer, nunca eu ouvi. Não, ouvi recentemente, que eu até gostei, mas mesmo assim ela não veio, que eu digo até ela que ela é PhD agora. Ela veio, não, ela é graduada e veio fazer o PhD dela. Então ela já veio com essa ideia, eu quero tua ajuda, porque eu estou percebendo que eu não estou lidando bem com tal e tal situação e eu quero aprender. Ela já veio com essa fala. Mas essa aí já é uma graduada. Normalmente eu pego pessoas que não são graduadas. Então o que é que ela vem? Ela vem com um discurso. Minha vida está horrível porque as pessoas e as situações fazem minha vida horrível. E aí eu respondo de forma horrível também. Mas são as pessoas e as situações que fazem isso. E são pessoas que nem graduadas estão. Na graduação, você precisa entender, não são as pessoas, nem as situações que fazem isso. É você mesmo. Então você tem que aprender uma forma de lidar com isso diferente, para criar uma outra experiência. Então, a primeira pessoa, eu até pedi ao universo, me dê um relax. Porque trabalhar com não graduados é osso duro de roer. A gente tem que... lenha. Certo? Aí eu disse, me dê um relax, me dê algumas pessoas graduadas, e começou a chegar os graduados. Né? A primeira que chegou foi essa, que eu disse, olha, você foi a primeira que chegou graduada, já chegou no azeite, já chegou me perguntando as perguntas certas. Tá? E ela está indo de vento em popa. Né? Com 3 sessões, ela já deu um salto de qualidade. Por quê? Porque é graduada. Né? Porque ela já veio com um ensinamento com outros profissionais, né? Que deu para mim esse relax. Então, para atender ela é relaxante. Porque eu digo 2 coisas, ela pega e já vai transformar. Os não graduados, eu tenho que repetir trocentas vezes a mesma coisa. Né? E às vezes é cansativo. Eu, gente, me desculpa, amo todos vocês, mas às vezes é cansativo. Né? E aí tem gente teimosa, porque a gente atrai os clientes parecidos com a gente. Como eu sou teimosa, eu atraio muita gente teimosa. Né? Cética e teimosa. Que fica assim, é isso mesmo? Peraí, você tem que me convencer primeiro. Isso é cansativo às vezes. Eu sei que é. Né? Eu sei que é para os outros, né? Eu sei que quando as pessoas lidam comigo também é cansativo, e é cansativo para mim também. Então, mas o universo está me mandando já pessoas graduadas para eu equilibrar, para eu ficar mais animada. E eu estou começando a ficar animada, inclusive mais paciente.
com os meus não graduados, que ainda precisam de um certo tempo para aprender que eu sou responsável, né? Eu não sou responsável pela vida de ninguém, mas nós somos responsáveis pelaquilo que a gente está vivendo. Infelizmente é assim. E não adianta você dizer, mas agora eu sou culpada por uma coisa desagradável que acontece. Não, você não é culpada, mas tem poder de mudar. A responsabilidade é essa. Não adianta sentar e dizer, sou rebelde porque o mundo quis assim. Eu sou triste, eu estou na bosta, porque normalmente quando a gente vem buscar processo psicoterápico, no geral a gente está chafurdando numa bosta. Fedendo, ainda por cima. Aqui, porque a gente quando vem procurar ajuda, a gente já está com a merda aqui no nariz. Quase morrendo, afogado na merda. Foi assim que eu fui buscar também, viu? Não estou dizendo isso do nada, não. Eu fui buscar assim. Eu não tinha mais nem condição de respirar. E é assim que busca, né? Pelo amor de Deus, arrume um horário para mim. Porque eu já não estou mais respirando, a fedentina tá... Não é assim que dizem, né? Dizem, eu estou sofrendo muito. Né? Então a gente só veio buscar assim, a gente não vai buscar nos primeiros sinais de sofrimento. A gente deixa a merda chegar na orelha, no sentido do nariz, fica lá, morrendo afogado. A primeira vez que eu fui buscar foi assim, tá? A segunda já não foi desse jeito. A merda não chegou nem no meu calcanhar e eu já estava dizendo, opa, né? Preciso. E eu levei um tempo maior. Eu levei 1 mês para buscar o processo medicamentoso, porque Lulu ficava dizendo, não, Nanda, espera mais um pouquinho, não entra na medicação agora não. E eu fui escondida dela, no psiquiatra. Quando eu já cheguei com a receita, disse, olha, eu fui, e tá aqui a receita, eu quero que você olhe, porque ela é mais especialista nisso, eu quero que você dê uma olhada, antes de eu comprar, para ver, né, se o médico, se você concorda com o médico. E ela disse, ela achou, para mim, ela achou muito forte as medicações. Não era, depois eu descobri que não era tudo dose mínima, mas ela achou muito forte para mim. Não, Nanda, é um remédio muito forte, espera mais um pouquinho para ver se a gente consegue diminuir. Eu disse. Aí eu disse para ela, eu lembro que eu disse para ela assim, olha, veja bem, ou eu compro esse remédio hoje, ou você vai ter que me internar amanhã, e 40 pessoas que estão sob minha tutela vão ter que buscar outro terapeuta. Porque eu vou ter que ser internada. Do caminho que eu estou aqui, eu vou fazer que nem o padre Fábio de Mello. Eu vou para debaixo da cama. Se eu não começar a cuidar disso agora, eu vou perder o pé, eu não vou conseguir mais segurar a onda. Estava na peinha de eu perder a onda. Eu vou agorinha na farmácia, eu só estava precisando que você me desse apoio. Ela disse, então vai. Aí eu fui comprar o remédio e comecei a tomar. E ela me ajudou muito, porque foi a primeira vez que eu tomei medicação. Se não fosse por ela, eu acho que eu tinha deixado de tomar medicação no meio, porque eu tinha uma fantasia que o remédio, mesmo sabendo cognitivamente que o remédio só faz efeito depois de 15 dias, eu me esqueci disso. Então, durante esses 15, 20 dias, se não fosse por ela, ela ficou disponível para mim, eu batia na porta dela. Ela tem a calma, Nanda, é assim mesmo. Porque dá efeito colateral. No meu caso, o médico depois me explicou, né? Que no meu caso, ela aumentou a ansiedade, ao invés de diminuir a ansiedade nos primeiros dias, ela aumentou. Então eu fiquei com mais medo ainda. Então eu achava que o remédio não estava funcionando. E em parte foi minha irmã que me disse, tenha calma que é assim mesmo, respira, respira. E se não fosse por ela, hoje, o que ela fez por mim, eu faço pelos meus clientes que começam a tomar medicação. Eu não sabia isso, é por isso que eu digo que foi uma bênção eu ficar doente. Eu hoje funciono muito melhor para um cliente, porque eu sei o que é isso. Então, saber cognitivamente é diferente de passar pela experiência. Tá? Eu já tinha um conhecimento, mas eu fiquei com um conhecimento muito mais condensado, vamos dizer assim. Eu acho que eu digo hoje, eu falo hoje, eu posso dar suporte hoje para os meus clientes com muito mais segurança, porque eu passei pela experiência, né? Então,
Foi Luciana, que me deu esse suporte inicial, né? E depois eu decidi fazer a terapia com ela, né? A escuta, e eu trabalhava com aromaterapia, florais de bar, e o florais de bar era eu mesma que fazia, né? E a aromaterapia era ela, e ela fazia escuta. E era assim, olha, a gente fazia toda semana, acho que era toda semana no início, a gente tinha horário, eu pagava ela, né? Ela não fez de graça, eu fazia o pagamento a ela, a gente tinha um horário, então funcionou tudo beleza. Essa história de que, pelo menos na minha casa, funcionou bem. Essa história de que um terapeuta não pode lhe conhecer, não pode ser da mesma família, que eu acho que é certo, tá? Não estou dizendo que é errado. Não funciona na minha casa. Na minha casa é diferente isso, né? Eu experimentei isso e funcionou. Como eu disse, eu trouxe assuntos que tinham a ver com ela e ela segurou a onda. Claro que eu avisei antes, claro que eu já tinha uma forma de falar que não ativasse nela o subconsciente dela, então ela não precisou se defender na hora que eu estava falando. Foi fantástico. E eu tive suporte quando a gente achou, nós duas achamos, que aquele suporte já estava valendo e que eu podia encerrar, pronto, encerramos, né? Então, foi tudo certinho. Então, busca, eu vou sempre repetir aqui, talvez vocês achem que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, já que eu trabalho com isso. Aí é com vocês. Mas não há nada melhor do que o resultado de um processo psicoterápico bem feito. E bem feito não significa um profissional graduado há 30 anos, com PhDs, com sei lá o quê. Significa um trabalho em que eu me entreguei, né? O cliente ou o paciente se entrega. Se o paciente, o cliente, não se entrega, pode ser Freud com você e você não faz. Se bem que Freud, normalmente, se fosse um Freud, provavelmente a gente confiaria tanto, porque ele é tão famoso, que a gente se entregaria. Mas o ponto-chave de um trabalho terapêutico funcionar não é tanto a técnica, mas a entrega do paciente, do cliente. Certo? Se a pessoa confia, seja lá por que motivo for, porque a pessoa é famosa, porque foi bem indicada, porque a pessoa foi com a cara, não importa o porquê você está se entregando. Mas se você se entrega confiando de verdade, você avança rápido até, nem leva muito tempo. Se você não se entrega, avança devagar. Se você não entrega de jeito nenhum, você é cético o tempo inteiro, você fica testando o terapeuta para saber se ele é bom mesmo, aí você não avança. Você pode passar trocentos anos com aquela pessoa e você não vai avançar. E o que é avanço numa terapia? Avanço é você primeiro começar a assumir responsabilidade. Você muda. O que é que eu sinto quando meus clientes mudam? Eu sinto na fala deles, na forma de falar, que eles estão assumindo responsabilidade pela vida deles. Eles deixam de falar dos outros. Mesmo que eles tragam um assunto que é com outra pessoa, que é com uma situação, eles assumem a responsabilidade, começam a assumir a responsabilidade, isso é um avanço profundo. Eles não sofrem mais tanto, eles já trazem o assunto sem grandes dores e desconfortos, eles falam disso com uma certa clareza mental, isso é outro tipo de avanço. E eles mudam o comportamento na hora que está acontecendo. Então, eu fazia assim e agora estou fazendo assado. Então, eles já trazem isso. Olha, Nanda, nessa situação eu já fiz assado. Ou eu tive consciência que fiz assim. Já é também um avanço. Então, isso você pode fazer em meses, mas no geral se faz em anos. Tá? Uma média disso aqui no meu consultório é 5 anos. Claro que não é 5 anos para você começar a ver, mas para você ver com mais clareza o seu avanço. Claro que tem gente que faz em meses, mas é mais raro. Um não graduado fazer isso em meses, porque tem muitas camadas para serem tiradas da vista. Eu digo que é como se fosse uma cirurgia de catarata. Você chega aqui com muita catarata na vista, ou seja, você vê tudo distorcido ou quase cego. E a gente vai tirando camada por camada da vista, até a sua visão ficar clara, porque o grande problema da vida dos seres humanos não é a vida que ela leva, é como ela enxerga
essa vida, ou não enxerga, porque a catarata está tão grande que ela não está nem enxergando, então ela tropeça o tempo inteiro, leva a queda por cima de queda, porque não enxerga um palmo do nariz. E o processo psicoterápico é tirar essa catarata e ela enxergar, para poder lidar com o que ela está vendo, e não com o que ela está fantasiando, delirando a partir da catarata. Tá? Bom, acho que eu já até me delonguei, pensei que ia ser mais curto esse vídeo. Eu falei o que veio na cabeça, por hoje é só e até a próxima. Curta, compartilhe e comente.